Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e diretor do site Cinema em Cena e esse é o último vídeo do Festival do Rio 2016. Eu já estou em BH, em Belo Horizonte, já voltei do Rio. No último dia do festival, eu assisti a 3 filmes e foi um bom último dia de festival. Eu assisti, entre eles, o Headshot, que é um filme da Indonésia, um filme de ação, e que, inclusive, aqui no YouTube, um dos motivos pelos quais eu assisti é porque todo vídeo praticamente que eu postei aqui ao longo do Festival do Rio aparecia um cara falando: e Headshot, você não viu Headshot? Você tem que ver Headshot! E bravo, parece, sabe? Não sei se ele era da equipe de divulgação do filme, mas eu fiquei com medo do cara e resolvi até assistir ao filme. E olha, eu quero agradecer, uma bosta o filme. Primeiro que, do ponto de vista de sequência de ação, ele não oferece absolutamente nada de novo. Ao contrário, além das sequências de luta serem extremamente batidas, não oferecem nenhum tipo de graça ou algo nas coreografias que mereçam destaque, a própria direção das cenas desvalorizam qualquer esforço dos atores. É aquele tipo, a câmera tremendo o tempo todo, muito corte, muito corte. Então, do ponto de vista de ação, o filme é frágil. Do ponto de vista de trama, o filme é ridículo. Ele tem até ele pega até um romance meio melodramático que outro dia eu estava comentando que eu revi alguns filmes do John Woo da década de 90 e eu fiquei impressionado que eu não lembrava como eles eram cafonas. Esse chega perto. Enfim, então eu assisti esse Headshot que... o segundo filme que eu vi foi um filme que inclusive é o candidato do Líbano ao Oscar 2017, chamado Grande Plano, que é um filme curioso. O filme ele começa com um cara aceitando ir pra cadeia no lugar do irmão, porque o irmão já era condenado, então o irmão mata um cara e ele vai pra cadeia no lugar do irmão dele, porque se o irmão fosse preso ia ficar a vida inteira, porque já tinha antecedentes e ele era menor de idade, enfim, tal. E aí quando ele está prestes a sair da prisão, esse irmão, que era o verdadeiro culpado, ele está trabalhando para um traficante e ele decide parar com aquilo para poder abrir um restaurante para o irmão que está saindo da cadeia e levar uma vida honesta e tal. Só que aí ele rouba uma carga de drogas desse traficante para o qual ele trabalhava, para tentar um último, vamos dizer assim, um último grande plano. E é um título interessante, né? E ele, para poder traficar, para poder levar as drogas para outro país, ele resolve usar latas de filme. Para isso ele tem que fingir que está fazendo um filme, e aí ele contrata um cineasta local bem ruinzinho para fazer um filme que o cara está sonhando fazer, para ele usar a produção como fachada para poder, enfim. O filme ele é curioso porque ele começa com um tom pesado, o crime no início, o interrogatório, e a hora que ele rouba as drogas do traficante são momentos pesados, são momentos em que o filme parece estar caminhando para um lado de thriller, de ação um pouco, mas principalmente um suspense, e a sequência, a morte, a forma como ele mata os caras que estão transportando a droga é gráfica, enfim. E aí você acha que o filme está indo para esse lado e de repente quando ele começa a fazer o filme dentro do filme, vira comédia. E uma comédia eficiente em boa parte do tempo. Rola até uma coisa meio tiros na Broadway, em que ele, que queria ser só um produtor de fachada, começa a se interessar pelo filme de verdade. E aí o filme caminha dessa maneira, fazendo uma comédia, até chegar no final, que eu não vou dar spoiler, mas que ele tenta fazer um comentário político, enfim. Então o filme é uma bagunça, do ponto de vista de tom. Mas uma bagunça que, dentro de cada momento pontual, funciona. Quando ele se propõe a ser um filme mais pesado, ele funciona. Quando ele se propõe a ser uma comédia, ele funciona. Quando ele se propõe a fazer um comentário, ele funciona. O problema é que, ao longo do filme, uma atmosfera não casa com a outra. Então o filme parece ficar mudando de direção o tempo inteiro. Mas, como os momentos individuais são bons, eu curti o filme moderadamente. Não é um filme que eu veria como sendo é um candidato natural ao Oscar por qualidade. Não, talvez por marketing vá lá. Ou por falar do próprio fazer cinematográfico tem um certo apelo. Mas por qualidade, não. Já o último filme que eu vou comentar, que eu vi no festival, foi um filme romeno e eu, sinceramente, assim, tá cada vez mais raro eu me decepcionar com um filme da Romênia.
Esse é um filme chamado O Intermediário, que é a história de um cara que trabalha como tradutor para empresas jornalísticas e um dia ele se depara com um furo de reportagem potencial, que são duas meninas romenas que foram se prostituir na França. Olha, foram se prostituir na França? Não, elas foram sequestradas e obrigadas a se prostituir na França e elas acabam sendo repatriadas e esse cara tenta conseguir uma entrevista com uma delas. Só que essa menina é protegida pelo Estado, ela é protegida depois por uma ONG, que não querem que ela dê entrevista para não se expor mais, e ele vai tentando contornar essas limitações para conseguir essa entrevista. A abordagem do filme é a abordagem que a gente está acostumado, quem acompanha o cinema romeno está acostumado a ver. São longos planos, não tanto quanto a gente vê, por exemplo, em filmes como Aurora, 4 meses, 3 semanas, 2 dias, enfim, Polícia Adjetiva, etc. Mas são planos que têm uma média maior do que a habitual. Mas além disso, o que ele mais. A maneira como ele mais se apresenta como um filme do novo cinema romeno é através da construção do personagem. É um filme que observa as ações cotidianas do personagem. O fato de ele, por exemplo, cronometrar para tentar ajudar o enteado a melhorar o tempo na natação, o fato dele tentar negociar com um, negociar com outro, a gente vê a conversa inteira para poder conseguir entrevista. Essa atração pelas ações cotidianas do personagem são a marca desse intermediário e que consegue no processo, inclusive, fazer um arco narrativo em torno do protagonista muito interessante, porque ele primeiro não vê qualquer tipo de barreira para tentar entrevistar essa menina, ele quer entrevistar a menina e dane-se se ela vai ser exposta nem nada, mas aos poucos ele começa a questionar se essa postura é correta. Não é um filme moralista, embora eu tenha feito parecer que é moralista, não é, mas ele tem um arco que é bem construído. Gostei muito desse O Intermediário. E é isso. Eu vi ao longo do Festival do Rio, então foram 39 filmes, comentei todos os 39 aqui no YouTube. Alguns deles eu fiz anotação ao longo dos filmes, para quando o filme for lançado eu publicar textos mais completos. E é isso, eu agradeço o fato de vocês acompanharem a cobertura do Festival do Rio, mais um Festival do Rio. Durou só 10 dias esse. Na próxima semana começa a cobertura da Mostra de São Paulo, que eu cubro desde 2002, esse vai ser meu 14º ano consecutivo cobrindo a mostra. E é isso. Um grande abraço e bons filmes.